Olá! Hoje vamos fazer um mergulho profundo no Salmo 8. Sabe, esse é um daqueles cânticos que nos faz parar, olhar para cima, para os céus e pensar qual é o nosso lugar no universo. Vamos juntos descobrir o que esse poema incrível nos revela sobre a majestade de Deus e, acredite, sobre a nossa própria identidade e o propósito que ele nos deu. Olha só como esse salmo já começa com uma verdadeira explosão de adoração. Não é um início tímido de jeito nenhum. É uma declaração grandiosa que já estabelece o tom para tudo que vem pela frente. Dá para sentir o peso e a alegria nessas palavras. É um convite para a gente entrar nesse louvor também. Mas essa primeira frase vai muito além de um simples louvor. Na verdade, é uma afirmação teológica muito profunda sobre quem é Deus. E a chave para a gente entender isso está justamente no jeito que o salmista se dirige a ele. É aqui que Davi faz uma coisa muito interessante. Ele combina dois nomes para Deus. Primeiro, Yahweh, que é o nome pessoal de Deus, o nome da aliança dele com o seu povo. E em seguida, Adonai, que significa nosso soberano. É como se ele estivesse dizendo que o mesmo Deus que se relaciona com a gente de forma tão próxima, tão íntima, é ao mesmo tempo o rei absoluto de todo o universo. E esse ponto aqui é crucial. Pensa só. No mundo antigo, a crença comum era que os deuses eram territoriais. Cada um tinha seu domínio, sua cidade, seu povo. Mas o que Davi faz aqui é uma afirmação totalmente radical para a época. Ele diz que a majestade do Deus de Israel não tem fronteiras. O poder e o esplendor dele não estão confinados a um lugar, mas preenchem a terra inteira. Ok, agora, o Salmo nos apresenta um paradoxo que é bem surpreendente. A forma como esse Deus tão magnífico escolhe demonstrar o seu poder, olha, desafia completamente a nossa lógica humana. É impressionante esse contraste, na verdade. De um lado a gente pensa em poder como exércitos, reinos, força bruta. Mas segundo Deus, o poder se revela de um jeito totalmente diferente. Ele não precisa de nada disso para silenciar seus inimigos. O simples balbuciar de um bebê, isso já é prova mais que suficiente do seu poder criativo e do seu cuidado. É a força dele se manifestando naquilo que a gente considera fraqueza. Esse princípio, sabe, de que Deus estabelece sua força através dos mais fracos. Isso é muito poderoso. E é algo tão central que o próprio Jesus usou esse versículo. Ele citou essa passagem para confrontar os líderes religiosos que estavam ali indignados com o louvor que vinha da boca das crianças. Muito bem. Agora, o salmista nos convida a mudar o nosso foco. Vamos, por um instante, tirar os olhos da terra e levantar o nosso olhar para o céu. Essa jornada de contemplação vai nos levar direto para a pergunta central de todo o Salmo. Dá para a gente quase imaginar a cena, não é? Davi, quem sabe ainda um jovem pastor, deitado na grama sob um céu noturno da Judéia, sem nenhuma luz de cidade para atrapalhar. Ele olha para cima e é simplesmente tomado por aquele sentimento de uau, de admiração, de espanto. E que metáfora linda é essa, obra dos teus dedos. Pensa bem, o universo imenso não é descrito como um ato de força bruta, tipo o braço forte de Deus. Não, é a obra dos dedos dele. Isso passa uma ideia de cuidado, de delicadeza, de um detalhe de um artista, de um artesão que cria algo com precisão e beleza. E a escala dessa criação é algo que a nossa mente mal consegue processar. A gente fala de anos-luz, né? E algumas estrelas estão a bilhões de anos-luz. Isso coloca tudo em perspectiva. Nosso planeta é só um pontinho azul num universo de um tamanho que é literalmente inimaginável. É de tirar o fôlego de verdade. E é essa visão cósmica que leva o salmista à pergunta crucial. Diante de toda essa vastidão, ele pergunta: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Pensa na profundidade disso. O que somos nós para que o Criador de tudo isso sequer se lembre da nossa existência? E é interessante que a palavra hebraica para homem aqui, enós, carrega uma ideia de fragilidade, de mortalidade. Isso torna a pergunta ainda mais impactante. E agora vem a resposta de Deus. E olha, é uma resposta que revela o propósito e a posição que ele planejou para a humanidade desde o início. É algo que vai muito, mas muito além do que a gente poderia imaginar. Pois é, longe de sermos insignificantes, a resposta do Salmo é que fomos feitos pouco menor do que Deus. Fomos coroados, coroados com a glória e a honra da realeza. E mais, fomos nomeados como governantes, como cuidadores sobre toda a criação. É uma vocação real.
E aqui está o ponto central disso. Ser a imagem de Deus, a imago Dei, não é só ter uma qualidade, como ser racional, por exemplo. É uma vocação, é um chamado. A humanidade foi criada para ser como um espelho, refletindo o governo bom e amoroso de Deus para a criação e, ao mesmo tempo, refletindo o louvor da criação de volta para Deus. Só que isso levanta uma pergunta bem difícil, não é? Se a gente olhar para o mundo hoje, será que vemos esse domínio perfeito? A realidade que a gente vê mostra que alguma coisa deu muito errado. Algo se quebrou nesse plano original. A verdade é que essa vocação foi manchada, foi perdida na nossa rebelião contra Deus. Mas a história, felizmente, não acaba aí, numa tragédia. O Novo Testamento nos mostra como esse chamado original é, enfim, restaurado de um jeito totalmente surpreendente. E essa conexão quem faz é o autor do livro de Hebreus. É incrível o que ele faz. Ele cita o Salmo 8 e o aplica diretamente a Jesus Cristo. A lógica é a seguinte: no presente, a gente ainda não vê a humanidade com tudo sujeito a ela. Mas nós vemos Jesus, coroado de glória e de honra. É ele quem cumpre perfeitamente essa vocação. Aqui está o contraste. O primeiro Adão tinha esse domínio ideal, mas perdeu tudo na rebelião. Cristo, que é o último Adão, restaura esse domínio através da sua obediência perfeita. Ele se tornou menor que os anjos, se fez humano para morrer por nós, e como resultado, foi coroado de glória e honra na ressurreição. Ele é o homem verdadeiro, que recuperou a dignidade e o propósito que a humanidade tinha perdido. E toda essa história fantástica de redenção nos traz de volta exatamente para onde começamos. É como se fechasse um grande círculo de louvor. Perceba que o Salmo termina com a mesma frase com que começou. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Só que agora, depois de toda essa jornada, essa frase tem um peso diferente. Esse louvor se torna muito mais profundo porque agora ele está cheio da compreensão do plano de Deus para a criação, para a humanidade e, principalmente, para a nossa redenção em Cristo. Então, o que a gente pode levar de tudo isso? Primeiro, que Deus é majestoso sobre toda a criação. Segundo, que ele mostra a sua força de maneiras inesperadas através da fraqueza. Vimos que a humanidade, mesmo parecendo tão pequena, foi criada com um propósito real, uma coroa. E, o mais importante, que Jesus Cristo restaura essa dignidade. No fim das contas, nossa identidade não vem do nosso tamanho ou da nossa força, mas do imenso valor que Deus nos dá. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a nossa dignidade, o nosso propósito real foi restaurado em Cristo, como isso deve impactar a nossa vida hoje? Como isso muda a forma como enxergamos as outras pessoas e como cuidamos do mundo que nos foi confiado? A resposta para essa pergunta, com certeza, tem o poder de transformar tudo.